Olá, pessoal. Bom, é difícil dizer se é bom dia, boa noite ou boa tarde quando se faz uma aula online, né? Mas no momento é bom dia. São 5:30 da manhã e nós estamos aqui tentando gravar mais uma aula, mais uma videoaula para vocês, tá? Lembrando que nenhum de nós nessa situação somos atores, né? Para gravar a aula a gente tem muita dificuldade porque nós não estamos preparados para isso, né? Ninguém treinou isso, então está sendo um aprendizado para todo mundo, tá? Mas eu estou muito feliz, eu estou gostando muito dessa nova empreitada, né, que a gente está tendo. E eu sou uma pessoa assim que sempre vivi muitos desafios e esse está sendo mais um ah, que a gente está vivenciando. E a vida é isso, a vida é cheia de desafios. Vamos lá. Essa aula é maravilhosa. Ela traz ela traz uns aspectos importantes que vocês vão precisar, né, para estar diferenciando o resumo de resenha. É uma aula bem concisa, mas vai dar um toque para vocês nesse trabalho que vocês vão ter que fazer online. Então vamos lá. Então, pessoal, resumo e resenha. Vocês acham que tem diferença de um para o outro? Então, qual que é a definição de resumo? Resumo é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto que deve conter as principais ideias do autor. Bom, gente, esse resumo ele tem que ter por objetivo uma visão rápida do texto, né? Uma visão concisa do que está escrito. E o leitor deverá achar esse resumo interessante. Tem que ser um resumo onde ele desperte o interesse desse leitor. Então vamos lá para as principais características do resumo. Ele deve ser redigido em linguagem objetiva e não pode repetir frases inteiras do original. Gente, isso é importante porque quando você repete frases inteiras ou parágrafos inteiros, isso caracteriza plágio, tá? E plágio é crime, então a gente pode ser penalizado por isso. Bom, na faculdade não é diferente, né? Então, isso, todo cuidado é pouco, porque a gente pode estar verificando se vocês estão copiando simplesmente do computador, de outro autor. Isso é fácil dos professores identificarem, tá? Se vocês estão plagiando. Uma outra coisa importante que é característica do resumo é em relação à ordem das ideias que foi colocado pelo autor, tá? Então você deve respeitar isso quando você estiver fazendo o resumo. Um outro ponto interessante é que o resumo ele não apresenta juízo de valor. O que é isso? Ele não pode trazer a sua opinião. Então, pessoal, quais são os principais passos para se elaborar um resumo, né? Principalmente compreender que existem essas partes essenciais do texto, tá? Primeiramente, você deve ler esse texto inteiramente, ininterruptamente, né? E responder a essa pergunta: do que se trata o texto, tá? Então, em segundo lugar, releia e anote as dúvidas. Você entendeu tudo que tinha naquele texto? Então, os aspectos que você não entendeu, as palavras que você não entendeu, você deve buscar esse significado no dicionário, né, se for necessário, tá? Para posteriormente. Então, pessoal, após aquela primeira leitura, onde nós sublinhamos as partes importantes, né? Sublinhamos aquelas palavras que nós não compreendemos e que nós vamos buscar, né, no dicionário, entender. Após esse passo, essas partes, né? Essa primeira parte, aí sim você tem que retomar ao texto e fazer uma segunda leitura, tá? Isso é importante. Bom, mas é importante também que você identifique o tema tratado pelo autor, né, nessa leitura, destacar as partes importantes que nós colocamos
e também identificar qual a posição do autor sobre esse tema, tá? Para você já esmiuçar tudo sobre esse texto, para você ter condições de realizar um resumo com qualidade. Nós abrimos um parêntese aqui para falar um pouco sobre o resumo científico. Na verdade, é só uma palhinha, né? E não é um parêntese, é um colchete, mas eu coloco só para despertar a atenção de vocês. E eu trouxe uma frase do Herbert para que a gente reflita, né? O maior erro que o homem pode cometer é viver com medo de cometer um erro. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o resumo científico. O resumo científico ele é dividido em diversas partes, mas nós vamos começar tratando a última parte, que é a conclusão, tá? Por que que nós estaremos fazendo desta forma? Então, já vocês vão saber. Porque o professor Volpato, ele considera, né, na análise dele, no livro Pérolas da Redação Científica, que o ponto principal, o primeiro tópico que ele trata, quando ele vai trabalhar o resumo, é esse: não será o objetivo que atrairá seu leitor. Tá? Ele fala que não será o objetivo, mas sim a conclusão. Tá? Então, aqui, ó, o mais importante é a conclusão. Com isso, para quem não sabe, gente, o professor Volpato é um pesquisador de renome, um escritor da Unesp, né, da Universidade Estadual de São Paulo, que nós tivemos a grata satisfação de conhecer no período que nós passamos na Unesp de São Paulo fazendo estágio. Então, ele tem diversos livros em relação à redação científica, tá? E ele traz essa análise muito interessante. Com isso, nós trouxemos alguns artigos para estarmos analisando a conclusão. O primeiro artigo que nós trouxemos, ele fala o seguinte: as gestantes exibiram uma baixa compreensão acerca do teste, houve carência quanto à orientação sobre o assunto no pré-natal. Lembrando, gente, que isso é um print screen, tá? Eu peguei exatamente como está. Então, tem alguns errinhos aí, mas eu não vou ficar falando sobre isso não, tá? O teste teria que ser completo, né? Qual o teste que ela está avaliando aqui? Porque no pré-natal nós sabemos que tem vários testes. Imprescindível está escrito errado, não sei se foi erro de datilografia ou de escrita mesmo, não sei como é que foi, ou foi erro da revista, enfim. Nós sabemos que é teste do pezinho porque nós verificamos lá o título do artigo, né? Bom, mas o que importa não é isso. Vamos falar agora do que importa mesmo em relação à conclusão. Tem dois pontos importantes que nós precisamos entender aqui. Primeiramente, ele fala que as gestantes exibiram uma baixa compreensão acerca do teste, tá bom? Então, elas não entenderam em relação ao teste, tá? Elas não compreenderam o significado, a importância e tudo mais, tá? Esse é o primeiro ponto. Entenderam? Aí, a segunda parte que eles falam nessa conclusão também é que houve carência quanto à orientação sobre o tema no pré-natal, tá? Entenderam? Uma coisa, tudo bem que uma coisa está ligada à outra, né? Mas eu estou dentro do que ele está escrevendo, né? Que as gestantes não entenderam, tinham baixa compreensão sobre o tema, mas também eles chegaram à conclusão de que havia uma carência, né? Um déficit nessas orientações aqui por conta dos profissionais que estavam realizando essa atividade, tá? Então, esse é o segundo tópico, tudo bem? Bom, depois, esse escritor fala assim: a enfermagem tem papel imprescindível nesta etapa, tendo em vista sua habilidade na educação em saúde. Muito bem, ele está certo. Realmente, um dos objetivos da enfermagem é a educação em saúde, né?
o enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele se propõe, dentro da sua profissão, a realizar essa educação em saúde, essas orientações em todos os sentidos, né? De prevenção, promoção e tudo mais em relação à saúde, tá? Isso é verdade. Mas agora, o que nós temos que entender aqui foi o que ele colocou nessa conclusão, nessa parte de baixo, não casa, né, com o que ele concluiu em cima, tá? Não casa. Porque ele está falando das habilidades da enfermagem, né? Dessa habilidade aqui em orientar. Que, na verdade, o que ele está dizendo para a gente, no texto dele, na conclusão dele de cima, é totalmente o contrário, né? Ele está dizendo para mim que não houve baixa compreensão e carência quanto às orientações da equipe de enfermagem, né? Ou do enfermeiro. Então, vejam bem, essa parte aqui, ó, teria que ser escrita totalmente diferente. Ele teria que colocar aqui que o enfermeiro, né, não conseguiu atingir o papel que é proposto em relação às orientações a pré-natal. Isso poderia ser escrito de várias formas, mas não simplesmente falar da habilidade da educação e pronto. Isso aqui não casa com a parte de cima, está totalmente errado a forma com que ele colocou, né? Bom, então vamos para o próximo texto. Então vamos lá para a segunda conclusão. Essa primeira parte aqui a gente tira. Ele fala assim, ó, a finalidade da triagem neonatal era conhecida por 65% das participantes. Aí você fala assim, nossa, que legal, né? Eles entendiam a importância da triagem neonatal, né? A maioria, né, entendia, 65%. Mas, gente, para quem fez epidemiologia, né, e estudou bastante, vai logo aqui de cara nessa conclusão, já nem vai ler o resto, tá? Porque olha só, 26 participantes, 65%. Se você fizer os cálculos aqui, você vai chegar ao resultado de que essa amostra desse estudo tinha somente 40 indivíduos, tá? Então, uma amostra com 40 indivíduos, ela não pode ser extrapolada, esses resultados, né, essa conclusão, para a população em geral, a população como um todo. Então, você não pode dizer isso sobre nenhuma outra população a não ser esta, tá? Então, vejam bem, só aí o estudo já vai por terra, né? Porque 40 indivíduos é muito pouco por um estudo epidemiológico, tá? Possivelmente não foi realizado o cálculo da amostra e uma série de outros detalhes metodológicos que seriam importantes na realização desse tipo de estudo. Mas vamos continuando aí. Fora esse ponto, vamos analisar mais um pouquinho, né? E aí ele fala assim, observando-se que a maioria conhecia a finalidade e sabia sobre a importância da realização do teste do pezinho. Então, sabia a finalidade e a importância do teste do pezinho. Aí ela fala assim, ó, fato este que denota a importância das orientações que devem ser dispensadas a estas mães sobre o referido assunto. Então, isso aí é importante? Mas a sequência da lógica dessa primeira frase não seria essa, seria que, em consequência disso, né, pode-se ou conclui-se que o enfermeiro, ele conseguiu atingir os seus objetivos, tá? Que seria realizar essas orientações para essa população. Entenderam? Tá? Então, depois você fala, né, da importância desse tema e tudo mais. Mas aqui, o que está subentendido aqui, na verdade, o mais importante depois disso, é em relação ao profissional enfermeiro. A importância do seu papel aqui
nessa sequência, né? A importância do papel do enfermeiro, tá? Entenderam? Muito bem. Então vamos lá, vamos para o próximo. Passamos então para o último artigo. E a conclusão dele, ele fala assim: esse trabalho mostrou a relevância da identificação precoce de hemoglobinas variantes e a necessidade de pesquisas mais detalhadas e abrangentes referente ao objeto de estudo. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu deixaria vocês, seria interessante que eu deixaria vocês avaliarem, né, essa conclusão, para depois a gente nós passarmos nossas considerações. Mas aqui o primeiro ponto importante que tem que se comentar é o seguinte: conclusão, o verbo sempre virá no presente, tá? Entenderam? Verbo na conclusão sempre no presente, não seria mostrou aqui, né? Tudo bem? Tá? Bom, na sequência, você vê assim, olha, ele fala assim: e a necessidade de pesquisas mais detalhadas e abrangentes. Gente, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Se você for analisar a fundo, ele tá dizendo para o leitor, né? É claro que ele não tem essa intenção, mas ele está dizendo que o estudo dele não foi detalhado o suficiente e nem abrangente o suficiente, porque vai precisar de outros para poder dar conta do recado aí, tá? Então, ele está dizendo que o estudo dele não foi bom, que o estudo dele deixou a desejar, tudo bem? Então, olha, o correto seria sempre não colocar esse tipo de sugestão aqui no final da conclusão, tá? Entenderam? Por outro lado, se ele tivesse colocado só essa primeira parte, até que ficaria interessante, porque você ia levantar um questionamento, né? Por que será que essas hemoglobinas variantes têm essa relevância importante aqui da identificação precoce, né? Tá? Se fosse alguém que estivesse querendo aprender sobre o tema, possivelmente você leria esse artigo. Mas, enfim, com todos esses outros processos aqui de erros, quem sabe você não teria essa vontade, tá? Então, isso tudo dependeria um pouco de quem é o leitor, né? Se fosse alguém mais que entendesse um pouquinho mais de artigo, já não leria o artigo dele, tá? E na verdade o que importa é a comunidade científica, né? Quem vai te citar, é a comunidade científica. Então fica uma pergunta aí, né? Ao ler essas conclusões, vocês sentiriam interesse em ler esses artigos que foram colocados, né? Esse texto é um texto do repositório da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né? Eu até retirei os nomes ali dos membros da banca, dos orientadores, do autor, por questão ética, tá? Então, olha só, se você for ler esse resumo, você vai verificar que há uma mistura generalizada aqui em relação aos resultados e a conclusão desse texto, tá? A princípio, possivelmente um TCC ou um mestrado, um doutorado, eu não olhei essa parte aí. O importante é que está lá no repositório da Fiocruz, né? Então, olha só, nessa parte não está dentro das normas, né? Mas o autor aí, ele tem uma certa liberdade no resumo de fazer isso. Vai depender um pouco do orientador, tá? Mas não é o mais correto, o mais indicado, tudo bem? Um outro detalhe interessante também que eu encontrei aqui, que não é muito usado, né, é escrever por extenso o porcento, tá? Tá errado, professora? Não. Mas também não é muito usado, sabe? Não tá assim, não é muito usado, é simplesmente isso, tudo bem? Então, quando eu estava avaliando esse texto, eu percebi que não tem o tamanho da amostra aqui no resumo. E eu tive a curiosidade, né, de buscar para a gente poder
avaliar um pouco melhor. Bom, então, eu consegui descobrir, né, essa amostra. Bom, aí, olha só, essa população do estudo tinha 17 enfermeiros, gente, 17 enfermeiros. E aí, a amostra total deles, tá? Tudo bem? Aí eu fui olhar, não, isso aqui deve ser, eu pensei, né? Deve ser um estudo quali, para ter só 17 enfermeiros, né? Bom, para minha surpresa, na verdade, é um estudo transversal, tá? Bom, gente, um estudo transversal com 17 indivíduos não serve para nada. Essas conclusões dele, todo esse estudo dele, ele pode jogar fora, tá? Tá totalmente fora a metodologia em relação a... Ele não deve ter feito cálculo de amostra, ele não deve ter feito nada. Eu nem olhei o resto, porque só aqui eu já descartaria esse trabalho, tá? Vamos continuando, então. Então, como nós estávamos avaliando, na verdade, a conclusão, né, dos textos, depois que eu descobri o N, eu já nem queria mais verificar a conclusão, mas já que está aqui, né? Então vamos dar uma avaliada nessa conclusão. Como ele fez uma mistura, não dá para você saber o que é conclusão, o que é resultado aí, porque ele misturou tudo. Eu vou pegar só essa parte aqui para a gente avaliar em relação às suas conclusões, tá? E ele fala assim, olha, que 70% realizou as orientações sem conhecimento das patologias. Então, gente, lembrando que esse estudo é aquele onde ele tem uma amostra de 17, tá? 17 profissionais de enfermagem, 17 enfermeiros, tudo bem? E aí ele chega à conclusão de que a maioria realizava as orientações sem o conhecimento das patologias. Se você não tivesse olhado a metodologia desse texto e fosse direto para a conclusão aqui, né? Você fala assim, nossa, a enfermagem tá pecando, né? Não pode, isso não pode acontecer. Mas, olha só, com o N de 17, tá? Você não pode extrapolar essa conclusão dele para a população em geral, tá? Entendeu? Esse estudo, da forma que foi realizado, não pode ser extrapolado para a população em geral. Você só pode dizer isso desses 17 profissionais, tá? E o estudo, gente, ele tem que visar o benefício coletivo, né? Você não vai fazer um estudo para saber só de 17 pessoas, tá? Mas o que a gente queria mostrar era isso em relação à qualidade da conclusão dele, né? Tá misturado tudo aqui, tá? Era isso. Bom, com isso nós trouxemos alguns exemplos, né? De como nós faríamos uma conclusão desse texto melhor, tá? Então, poderia ser assim, ó. Tem várias formas de escrever, a gente trouxe 3 opções aqui, mas, enfim. A maioria dos enfermeiros não possui conhecimento sobre as patologias triadas. E aí, na sequência, uma pergunta, né? Qual é o impacto na saúde do RN? Tá? Porque isso tem um impacto, né, gente? Tudo bem? Então, o enfermeiro orienta sem conhecimento sobre as patologias triadas. Qual é o impacto na saúde do RN? Terceira opção, né, que a gente coloca, a defasagem por parte dos enfermeiros no conhecimento das patologias triadas. Qual é o impacto na saúde do RN? Então, orientar sem o conhecimento pode trazer um impacto muito negativo, né, para esse RN. Mas eu só posso afirmar que vai trazer se eu fizer um estudo para avaliar isso, tá? Nós temos que ter muito cuidado quando nós pegamos dados de estudos sem saber avaliar,
a metodologia dele, pegando principalmente pelo resumo, né? Pegando o resumo, sem conseguir avaliar a metodologia, sem conseguir avaliar direito a conclusão daquilo que ele está falando, tá? Então, gente, isso tem que ter muito cuidado para você não ser leviano, tudo bem? Bom, o segundo ponto, portanto, é só para deixar vocês bem curiosos, né? Ele fala para você fazer um resumo bem conciso, de preferência de 100 a 150 palavras e ainda, se possível, menor, tá? Com isso, você terá grande chance de que seu resumo seja lido, que seu texto seja lido, tá? Então, fica aí a dica para os resumos que vocês farão de diversos textos, tanto na disciplina Saúde, Bases da Educação, como na disciplina Saúde da Criança também. Entenderam? A importância de você começar a aprender a ser conciso, a tirar do texto o que realmente importa. E é o que realmente importa que você vai colocar no resumo. Agora nós passamos para a resenha. Não sei se vocês perceberam, né? O resumo tem um balãozinho azul e a resenha tem um balãozinho rosa, tá? Então vamos lá. Resumindo, né? Resenha, o que seria? Também chamada de análise bibliográfica, é um tipo de resumo crítico. O que é isso, né, professora? Resumo crítico. Contudo, mais abrangente, permite comentários, olha só, na resenha permite comentários e opiniões, incluindo julgamento de valor, comparações com outras obras da mesma área e avaliação da obra, de acordo com Medeiros 2005. Ah, professora, então na resenha eu vou poder emitir valor? Que legal, né? Então, gente, está vendo que já é diferente do resumo, não é mesmo? Então, vamos lá um pouquinho mais para os conceitos. Também conhecida como resenha crítica, é um texto geralmente jornalístico de opinião que procura fazer uma avaliação elogiosa, construtiva ou também negativa de um objeto sociocultural, como um show, um DVD, um filme, um espetáculo, um livro, um artigo, um texto, tá bom? Sua estrutura divide em duas partes. Então, vamos lá, duas partes importantes. Sendo a primeira um pequeno resumo. Então, gente, olha só, a primeira parte está relacionada, você faz um primeiro resumo, com a visão geral do autor, do objeto avaliado, né, do texto avaliado, ou do texto, ou do que for passado para ser avaliado, tá? Aí, a segunda parte é que é a parte importante, que o resenhista desfila sua crítica com critério e impessoalidade. Então, por que, professora, com critério e impessoalidade? Nós vamos descobrir isso mais para frente. Tipologia da resenha. Bom, ela pode ser informativa ou descritiva, que apenas expõe o conteúdo do texto, né? O enfoque está na obra. Então, olha só a diferença, está na obra. O resenhista não aprofunda a análise do texto, limitando-se a narrar a estrutura do mesmo. Entendeu? Então, ela é descritiva, você vai simplesmente narrar a estrutura dele, tá? A segunda, que é a tipo crítica, você expõe o conteúdo e tece uma análise profunda do pensamento teórico do autor. Então, para isso, você vai ter que ler bastante para você conseguir fazer essa análise profunda aqui, tá? Do pensamento do autor. Em relação faz relação do conteúdo do texto com a produção teórica da área, explicita juízo de valor sobre a qualidade do texto, tá bom? Então, gente, aqui, olha, é sempre importante você colocar os pontos, quando você faz esse tipo de análise, é sempre importante você colocar os pontos positivos e os pontos negativos dos quais você você está avaliando, tá? Não simplesmente colocar o negativo, tudo bem? E o outro tipo de resenha, que é a crítica informativa, que apresenta a obra ao mesmo tempo, tecendo comentários críticos sobre ela, tá? Nós vamos trabalhar basicamente com esse tipo, tudo bem? Que é a resenha crítica. Quais os requisitos básicos para a resenha? Então, os requisitos básicos para a elaboração de uma resenha são
conhecimento completo da obra. Se for de um livro, por exemplo, você vai ter que ler ele uma vez, fazer toda aquela relação lá com as palavras que você não entende e ler essa obra mais uma vez, uma segunda vez, tá? Mas geralmente a gente vai passar mais artigos para vocês. No mínimo, vocês vão ter que ler esse artigo umas 2 vezes. Do que compete essa matéria, né? Você tem que entender da matéria que está sendo tratada para que você consiga ter capacidade de realizar esse juízo de valor, tá? E por fim, você tem que ter fidelidade ao pensamento do autor. Em relação à primeira parte da resenha, né? Você tem que ser fiel ao pensamento do autor. Somente na segunda parte que você vai colocar esse juízo de valor, mas dentro daquilo que nós colocamos. Sempre colocando os pontos positivos e o negativo, não só o negativo, tá? Então, olha só, ao ler você tem que, um texto, né, para realizar uma resenha, você tem que identificar o tema tratado pelo autor, destacar as partes mais importantes, e qual a posição do autor sobre esse tema, são coisas que você tem que já levantar nessa primeira leitura, tá? E qual a sua posição sobre o assunto tratado. Então, vamos lá. Qual deve ser a estrutura da resenha? Isso é importante, gente. Ela deve conter um título, a referência dela, né, desse texto, e também os dados do autor e essa avaliação crítica que você vai estar colocando aí, tá? Então, um resumo primeiramente, primeiro o título, depois vem a referência, os dados do autor, aí o primeiro parágrafo, um resumo que você vai fazer sobre o artigo, né, sobre o que for colocado. E o segundo parágrafo da sua redação vai ser em relação a essa avaliação crítica. Como que eu inicio uma resenha, professora? Bom, primeiramente eu devo citar a obra que se resenha, né? Aquela referência que a gente colocou lá. Bom, escrever um parágrafo sobre o conteúdo da obra, que seria um parágrafo sobre o resumo da obra. E esse resumo tem que atrair o leitor, né? Tem que ser dentro daquilo que a gente estava explicando. Como que eu atraio o meu leitor, né? Sendo conciso, sendo direto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, por exemplo, Walter Cashel foi diretor editorial da Harvard Business Publishing. Sua vasta experiência escrevendo sobre economia e negócios rendeu o seu novo livro. Então, vamos ver como é que foi realizada a resenha. Né? O livro é denominado Os Mestres da Estratégia, e aí está aqui a resenha em relação ao livro, né? Fala assim, em linhas gerais, o livro trata da descrição do surgimento e desenvolvimento da estratégia. Foi escrito com base em entrevistas e fontes bibliográficas consultadas. É apresentado em forma de relato e repleto de observações pessoais do autor, o que torna a leitura agradável e possibilita a reflexão descomprometida. Então, ele está falando aqui que a posição do resenhista deve estar presente em todo o texto, o tom da crítica poderá ser moderado, respeitoso, e não deve ser agressivo, né? Assim, enfim. Bom, aqui, olha só, nós vamos entender mais para frente o que ele está querendo dizer aqui com reflexão descomprometida e cheia de observações pessoais, tá? Gente, se for um livro voltado, um livro científico, essas observações pessoais do autor já descaracterizaria, né? Esse científico aí, tá? Porque, no geral, não se pode colocar essas observações pessoais, a não ser que seja um livro de cabeceira, seja um outro tipo de livro. Mas como é um livro falando sobre estratégias, economia e administração, talvez seja isso que ele está dizendo aqui, repleto de observações pessoais e que possibilita a reflexão descomprometida. Então, tem algo por trás aí nessa reflexão descomprometida, tá? Que ele está querendo dizer algo aí, que a gente tem que entender. Essa parte das observações pessoais
eu já traduzi para vocês, tá? Então vamos lá. Dicas. O resenhista crítico, ele mostra as falhas presentes na obra, informações desencontradas e, quando merecido, dar elogios ponderados sem exagerar. Apesar de sua análise técnica e equilibrada, o resenhista não possui direito de deturpar o conteúdo do livro e o pensamento do autor da obra, tá? Então, olha só, esse resenhista, ele tem que ser imparcial. Que ponto importante que tem que ter aí? Imparcialidade. Então, vamos colocar aqui, ó, imparcialidade, tá? Que danada, imparcialidade, tá? Então, o resenhista, primeiramente, ele deve ser imparcial. Um dia ainda consigo escrever desse jeito com esse negócio. Bom, então, olha só, é muito importante ser imparcial na hora da construção desse texto. E se for necessário criticar os pontos achados, né, convenientes, que o faça. Mas você vai ter que pontuar tanto os aspectos positivos quanto os negativos, sem precisar defender nenhum lado, tá? Então, você tem que ser imparcial. Um outro ponto importante é aquilo que eu comentei no slide anterior, né? Da cientificidade, tá? Então, o outro ponto é a cientificidade aqui, a parte do que relaciona com o científico, tá? Como em qualquer trabalho acadêmico, a resenha crítica precisa ser construída com base em análises científicas. Então, olha só, cientificidade, tudo bem? Não esquecer, por isso que eu estou fazendo desse jeito, para vocês não esquecerem. Cientificidade, tá? Não pode deixar de lado esse aspecto aí na sua resenha, tudo bem? Tá? Então, olha só, dessa forma é preciso obedecer todas as exigências, né, perdão, que envolvem a objetividade e a impessoalidade desse conteúdo, tudo bem? Então, você tem que ter uma neutralidade emocional que deve caracterizar aí uma linguagem técnico-científica, tudo bem? Então, vamos lá. Uma dica importante, né? Usar sempre o verbo na terceira pessoa. E o outro aspecto importante aqui é que você deve privilegiar o essencial. Descreva somente o essencial, né? O que for preciso, o extremamente necessário, tudo bem? E aí, dessa forma, você vai conseguir manter o seu leitor preso no seu texto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula, né, sobre resumo e resenha, e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Essas são as nossas referências.